tudo bem? Eu sou a professora Marília Gabriela e vamos começar agora mais uma aula do 6º ano. Oi, gente, nós vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa, na verdade, nossa primeira aula desse ciclo, de volta às aulas remotas, né? Eu espero que vocês estejam acompanhem direitinho, tanto a de redação quanto a de língua portuguesa, para que nós possamos usar esses conhecimentos, claro, na prova de vocês, da 4ª avaliação. Nós vamos utilizar, claro, o caderno 4, página 69 a 74, e os assuntos de hoje serão sinônimos, antônimos e homônimos, conceito, classificação e uso, ok? Bom, nós vamos começar com os sinônimos, certo? Os sinônimos dentro da semântica, eu já expliquei para vocês a diferença entre semântica e sintaxe, tá? Sintaxe estuda a estrutura da palavra em si, e a semântica estuda o sentido da palavra, tá? Nós temos semântica, que é o sentido, e sintático, que é a sintaxe, que é estrutura, ok? Então, vamos começar com o conceito. Sinônimos são palavras que têm significados iguais ou semelhantes. São palavras que mantêm uma relação de significado entre si. Elas têm, como se fosse, no geral, o mesmo sentido. Exemplos: casa, moradia, lar, são palavras diferentes, mas que indicam dentro de um contexto a mesma coisa. Apreciar, gostar, decidir, resolver. Opostos, antagônicos, contrários, magníficos, encantador, magnífico, encantador, esplêndido, simplesmente esplêndido, lindo, belo, claro, iluminado, tá? Observe que os sentidos dessas palavras são próximos, mas não são exatamente iguais, equivalentes. Dificilmente encontraremos um sinônimo perfeito, uma palavra que signifique exatamente a mesma coisa que a outra. Mas, como eu disse para vocês, no sentido, por isso que nós estamos trabalhando semântica, tá bom? No sentido, no contexto em que é escrito, significa a mesma coisa. Pode ser substituído por uma palavra equivalente, que nesse caso é o sinônimo, ok? Por exemplo, eu tenho uma bela casa, eu tenho uma bela moradia, eu tenho um belo lar, tá? Pode sim ser usado com sentido de casa, beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Há uma pequena diferença de significado entre palavras sinônimas, e veja aqui: embora casa e lar sejam sinônimos, ficaria estranho se falássemos a seguinte frase: comprei um novo lar, porque lar tem um outro sentido dependendo do contexto. Observação: o uso das palavras sinônimas pode ser de grande utilidade no processo de retomada de elementos que interrelacionam as partes do texto. Isso entra no processo de coesão e coerência, tá? Na verdade, coesão é quando você usa palavras sinônimas para falar, né, de uma mesma coisa, sendo que você vai mudando essas palavras, usando palavras diferentes que tenham o mesmo sentido para que o texto não fique repetitivo, ok? Quando nós falamos da palavra lar, o lar, ele tem um significado muito mais subjetivo. Nós também já falamos sobre isso. Lar pode significar conchego, família, está muito mais ligado à questão da família em si, da família, dos que compõem, dos que estão dentro da casa. Você não compra um lar, você cria um lar, você mantém um lar, você alimenta, no caso, né, constrói esse lar, essa convivência familiar e tal. Então, dependendo do sentido, não tem como empregar lar por casa, ok? É esse o sentido que eu quero que vocês compreendam. Os sinônimos, eles não são palavras e assim que tenham o significado idênticos, mas são palavras que podem significar sim quase a mesma coisa dentro do sentido do texto. Entenderam? Tudo depende do sentido, por isso que aqui está semântica novamente. Tudo depende do sentido do texto, de como a mensagem é produzida, de como a mensagem é repassada. Tudo bem? Então prestem atenção. Nós aprendemos a vida toda que sinônimos são palavras diferentes que têm o mesmo sentido, tá?
Mas esse sentido depende sempre do contexto, do texto que está sendo escrito, da frase. Tudo bem? Antônimos. Se nós temos os sinônimos, que são palavras diferentes, mas que têm um sentido muito próximo, muito aproximado, que muitas das vezes nós podemos substituir uma por outra em relação ao sentido. Nós temos aí também um antônimo, que é o contrário disso. O antônimo é o antônimo do sinônimo. Eita, né? Enfim. Os antônimos, ao contrário dos sinônimos, eles vêm apresentar palavras que contrapõem uma à outra. São contrárias uma à outra. O que é o antônimo? É um substantivo masculino que indica o significado oposto de determinadas palavras. Por exemplo, o antônimo de bom é mau. Inclusive, ele possui seu próprio antônimo, uma vez que o antônimo da palavra antônimo é sinônimo. Por quê? O contrário de antônimo é sinônimo, não é isso? O contrário de palavras diferentes são as palavras com sentidos iguais ou quase parecidos. Ok? A origem da palavra antônimo vem do grego ante, que significa oposto, e onímia, que significa nome, conferindo a uma palavra de significado oposto à outra. Exemplo: seco e úmido, amigo, inimigo, dentro, fora, rir, chorar, pequeno, grande, quente, gelado, certo e errado, forte e fraco, escuro e claro, amor e ódio, ativo e inativo, pesado e leve, paz e guerra, dia e noite, inverno e verão, acompanhado e sozinho, entrar e sair, entre tantos outros antônimos que acompanham a nossa vida, né? Acompanham a língua portuguesa em si. Então, nós temos os sinônimos, que são palavras diferentes, mas que, dependendo do contexto, têm o mesmo sentido, e os antônimos, que já trazem em si palavras opostas umas à outra, ok? Bom, e os homônimos? Eu peço que vocês prestem muita atenção nessa parte da nossa aula, tá bom? Porque pode dar um nozinho, mas nada que a gente não desate, beleza? O que é? São palavras que possuem a mesma pronúncia, algumas vezes a mesma escrita, mas significados diferentes. Existem 3 tipos de homônimos: os homônimos perfeitos, os homófonos e os homógrafos. As relações de homonímia são estudadas pela semântica. Isso tudo aqui é semântica da gente sentir. Perfeito. Vamos lá aos homônimos perfeitos. Homônimos perfeitos são palavras que possuem a mesma escrita e o mesmo som, a mesma grafia e o mesmo som, mas que apresentam significados diferentes. Olha os exemplos de homônimos perfeitos. É o caminho. Você sabe o caminho para a casa de Pedro? É um substantivo. Caminho significa itinerário, né? O que você vai percorrer para chegar lá no casa de Pedro. Eu caminho na praia todos os dias durante 1 hora. Já é o verbo caminhar. Percebam que é perfeito tanto o caminho substantivo quanto o caminho verbo. É igual na escrita e na pronúncia. Por isso é chamado de homônimo perfeito, porque é igual na escrita e na pronúncia. Cedo. Hoje eu consegui sair cedo de casa. Advérbio, cedo com antecedência. Cedo sempre meu lugar às pessoas grávidas e idosas. Verbo ceder. Nós temos classes diferentes de palavras, mas a mesma pronúncia e a mesma escrita, dentre tantos outros exemplos. No livro de vocês tem exemplos, ok? Homônimos perfeitos são aqueles, relembrando, que possuem a mesma escrita e o mesmo som. Os homônimos homófonos, ou as palavras homônimas homófonas, presta atenção, homo significa igual, tá? Hétero significa diferente. Homofono, fono significa som, tá? Tanto que quando você vai trabalhar a questão do ouvido, questão da pronúncia aqui, da fala, de como você vai colocar a fala, esse aparelho fonador que sai as palavras da sua boca, faz sair, reproduzir o som, você vai no fonoaudiólogo.
porque ele vai trabalhar essa questão de como o som se reproduz, né? Sai da sua boca. Então, homo igual fono, som. Homo igual fono, som. Homófonos, palavras iguais no som. Independente que sejam homófonas, também igual no som, tá? Isso é variação de gênero. Palavras homófonas, também chamadas de homófonos, são palavras que apresentam a mesma fonética, ou seja, são pronunciadas de forma igual, têm o mesmo som, mas apresentam significados diferentes e escritas diferentes. Gente, presta atenção, só para simplificar tudo isso aqui. O homônimo perfeito é escrita e som igual. Homônimos homófonos, homo igual, fono, som, som igual. E homônimos homógrafos, homo de novo, som igual. E grafos é escrita, grafia, grafas, tá? Então, homógrafas são falados, pronunciados de forma igual, mas escrita de forma diferente. Só que todos eles, tanto os homônimos perfeitos, quanto os homófonos, quanto os homógrafos, são palavras de significados diferentes, beleza? Não tem o mesmo significado, todos eles têm significados diferentes. Só muda a questão da grafia, do som, e no homófonos perfeitos não muda nada porque é tudo igual, tá? Tanto o som quanto a grafia. Ok, então, homófonos são palavras iguais no som, diferentes na escrita, ok? E claro, significados diferentes. Acento com C e acento com 2 S. A palavra estômago tem acento circunflexo, ou seja, sinal gráfico, né? O C. No ônibus cedi o meu assento com 2 S ao senhor idoso, que significa cadeira, lugar. Percebam, é o mesmo som, gente, tanto acento quanto acento. O que diferencia é a escrita, ok? Aço e aço. Essa barra de aço é muito resistente, é uma liga de ferro, né? Quase aço com tanto calor, é o verbo assar. Então, tanto aço quanto aço possuem o mesmo som, porém, escrita diferente, ok? Significado diferente, obviamente, sempre, tá, gente? As homônimas homógrafas, homo igual, de novo, tá? Homo igual, grafos, escrita, grafia, tá bom? Por isso que quando vocês fazem lá, escrevem no caderno de caligrafia, vocês escrevem corretamente dentro de um espaço e tal, porque a grafia é escrita, ok? Palavras homógrafas, também chamadas de homógrafos, são palavras que apresentam a mesma escrita, a mesma grafia, são escritas de forma igual, mas que apresentam significados e pronúncias diferentes. Exemplos de homógrafos: acerto. O presidente discursou com muito acerto, que é o substantivo correção. E eu nunca acerto nas respostas desse jogo, que é o verbo acertar. Prestem atenção. O presidente discursou com muito acerto. Olha esse E fechado. Eu nunca acerto nas respostas deste jogo. Gente, o E é aberto. Ok? Então, homônimas homógrafas são palavras iguais na escrita, diferentes no som. Homônimas homófonas são palavras iguais no som, diferente na escrita. E os homônimos perfeitos, eles são perfeitos porque são iguais na escrita e no som. Espero que vocês tenham compreendido essas diferenças aí. Bom, façam as atividades de vocês entre as páginas 69 a 74. Não deixem acumular, vocês sabem que tudo que vocês fazem conta pontuação para vocês. Então, façam as atividades de vocês, enviem assim que possível, tá? De preferência, quando vocês assistirem a aula, façam a atividade, porque tá fresquinho na cabeça de vocês e é essencial a prática daquilo que nós vimos em teoria. Bom, eu trouxe para vocês um mapa conceitual que eu amo trabalhar, acostumem-se, os que vão continuar conosco, né?
os mapas conceituais sobre o significado das palavras, que nesse caso são os sentidos, né? A semântica. Sinônimos, antônimos e homônimos. Está aqui de forma bem resumida para que vocês estudem. Vocês podem printar, vocês podem fazer o mapa conceitual de vocês para vocês estudarem e assim facilitarem bastante a vida de vocês. E são coisas que vocês vão ver até o ensino médio. Então, estudem com cuidado para que vocês não tenham dificuldades depois. Até a próxima aula, gente. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e as demais dúvidas, entre em contato conosco.